É 2018. Estamos no ano da eleição. Verdade. Continua um apelo muito forte para que o senhor se lance candidato. Outros nomes de oposição se lançam nesse momento candidato, como o caso de Luciano Nunes, do PSDB. Hoje o prefeito Firmino Filho disse que as chances dele ser candidato são grandes também. Então parece que do lado da oposição se animou um pouco. Mas há quem ache que o senhor não é oposição ou não tem afinidade com a oposição. Eu queria começar essa entrevista por aí. Governo ou oposição, onde é que está a sua afinidade maior? Não, primeiro vamos aqui. O ano de 2018 é um ano correto para se discutir o processo eleitoral, certo? Só o governo tem formado chapas há mais de 2 anos. Aqueles que não são governo estão fazendo isso agora, nesse momento. Essas movimentações, eu acho, as movimentações oportunas, corretas e coerentes para a discussão do processo eleitoral. Acho a entrada do deputado Luciano muito boa e oportuna. Ele é uma pessoa equilibrada, que eu acho que fortalece esse debate e é muito bom para esse processo. Eu já disputei um mandato de senador pelo governo e já fui candidato a governador pela oposição. Eu acho que é bom as pessoas se lembrarem bem disso. Eu era oposição, estive governo, mas a minha candidatura foi uma candidatura de oposição. Agora, uma candidatura de terceira via. Em 2010 tinha um ponto que conflitava. Eu era no Estado oposição, mas no governo federal eu era governo. Talvez isso tenha confundido. Então, nós rompemos com o governo e fomos candidatos de oposição ao governo estadual. Então, eu não tenho nenhuma dificuldade de tomar posição, qualquer uma que seja, desde que seja essa posição em prol do Estado. Em prol do Estado. Não meramente em prol de um objetivo individual meu, mas em prol do Estado. Então, eu sempre me posicionei de uma maneira bem serena e tranquila em relação a isso. Talvez por não ser aquele oposicionista contumaz ou viril, né, mais violento, né? Então talvez a pessoa Visceral, visceral, o mais pirotécnico, faça mais zoada, né, faça mais estardalhaço, então pode ser que não tenham se colocado dentro dessa classificação. Uma candidatura sua, pelo governo ou pela oposição, uma composição remota com o Wellington, ou uma candidatura ao governo pela oposição, vai ser uma iniciativa sua ou ela é determinada pela sua família ou pela figura do seu pai? Não. Isso aí, a minha família, ela sempre esteve ao meu lado em todas as decisões. E esteve comigo em 2006, quando fui candidato a senador, e esteve comigo em 2010, quando fui candidato a governador. Em todas as duas, e me apoiaram em todos os momentos. Então, não é uma decisão fácil, porque eu quebrei, de certo modo, uma tradição familiar. Eu fui a pessoa da família que entrou na política para, entendendo que também com a experiência exitosa que nós temos na atividade privada no estado do Piauí, você levar essa experiência para a área pública, para o setor público, e mostrar a grandiosidade do Estado nas soluções de uma maneira mais eficiente na transformação de tudo isso. Certo? Era até um resgate de tudo que nós aprendemos com o povo do Piauí, que foram grandes professores na nossa vida empresarial. Então, sempre teve o nosso lado. A família sempre, eu não fiz, Marcos, e nem tomei nenhuma decisão, nem fiz nenhuma campanha, dissociado da família, até porque eu aprendi. O deputado Humberto Reis me dizia que você só bota o pé na calçada, isso quando você decide ingressar na política, depois que os votos de dentro de casa já estejam todos consolidados. Eu vou insistir no tema porque dentro do governo do Estado e das pessoas no entorno do próprio governador Wellington Dias,
Existe hoje uma briga de quem indica o vice, se o vice é do PMDB, o deputado Temístocles, se o vice é do PP, aí pode ser a mulher do prefeito Filho, a Luci Silveira, ou a mesma atual vice-governadora Margarete Coelho, mas parece ter um vice que passaria no meio de todos sem confusão e seria recebido de braços abertos, hoje, se possível, pelo governador. Você, o seu nome, João Vicente Claudino. Parece que esse é o vice dos sonhos do governador. E aí, muitos no entorno do governador depositam a esperança de que isso aconteça numa conversa do governador com seu pai. Me parece até meio que subestimando a sua personalidade, a sua vontade. Enfim, existe isso. O governador pode conversar com o seu pai para que você seja visto. Passa por cima de vocês. Olha, como é que você recebe, aliás, esse tipo de informação? Deixa eu lhe dizer. Convite para me ser vice, eu tive também em 2010, até para acomodar a situação política que estava em 2010. Essa discussão de compor uma chapa de vice, certo? Houve essa conversa lá atrás, não de uma maneira mais forte, como você está colocando, agora. Então isso já vem lá de trás, de 2010. E naquela hora, isso foi discutido, e eu mostrei o que eu digo hoje, em resposta a um convite. Não houve esse convite, não houve. Pelo menos a mim não chegou esse convite, nem através da família, nem diretamente a mim, certo? O que eu digo hoje é que eu não tenho perfil. Como eu disse lá em 2010, eu não estou mudando o discurso. Eu não tenho perfil. Eu não vejo da maneira que se coloca na estrutura político-vice dentro do Estado, eu me encaixar nesse processo. Eu sou uma pessoa inquieta, eu quero fazer, eu quero realizar, eu quero trabalhar, eu quero ter uma atuação de uma maneira muito clara, porque o povo elege o governador e o vice para os dois fazerem, realizarem. Não é um esperar que ele licencie ou que vá a uma viagem ao exterior para que se realize, para que se faça. Eu acho que eu sou muito inquieto nesse processo todo, entendeu? Então eu tenho dito que o meu perfil não se encaixa nisso. Eu não posso ver uma tomada de atitude que eu não concorde e eu, de uma maneira, de um silêncio obsequioso, eu ficar achando que eu tenho, pelo meu papel de vice, eu ficar como um mordomo no canto da sala, achando que aquilo é melhor, eu vou dar o silêncio como a melhor resposta. Não. E eu não serviria dentro de um perfil para ser o vice. Eu sei que o senhor muitas vezes contesta a estrutura como é organizado o atual governo do Estado, algumas de suas ações e algumas dessas tomadas de decisão. Aumenta imposto ali, mantém comissionados aqui, cada partido tem uma secretaria como se fosse um feudo, essas secretarias não conversam entre si, todas elas fazem estrada. Assim, não parece ser uma coisa organizada do ponto de vista de alguém que tem o seu perfil executivo. O senhor acredita que, de alguma maneira, o Wellington Dias dá algum sinal de que um quarto mandato vai ser diferente disso? Eu não acredito. Eu não acredito, até porque nós, em 2014, apoiamos o governador para o terceiro mandato, porque nós vimos instalado no Brasil uma crise econômica. E essa crise econômica se agravou em função da crise política que veio logo em seguida, com o impeachment da presidente Dilma. E estando instalada a crise econômica, nós precisávamos de um governador com mais rodagem, com mais experiência, sem nenhuma questão pessoal ou partidária ao ex-governador Zé Filho, mas com mais experiência, que tivesse já calejado dentro da gestão. E o governador Wellington Dias vinha de um mandato de 2 mandatos, com 8 anos, 7 anos e 3 meses de governo do Estado. Então, isso mostrava mais segurança. Mas o que nós vimos no terceiro mandato foi uma gestão diferente do que nós esperávamos, porque nós vimos a crise se agravar e o governo parece que não acreditava nisso, acreditava que isso não poderia
como se o Piauí tivesse a economia mais forte do país, certo? Fosse economicamente, que não dependesse de transferências federais, que nós pudéssemos aqui só resolver os problemas administrativos, econômicos do Estado, certo? Quem dera que isso acontecesse dessa maneira, mas não vimos. Então, ainda hoje se faz uma publicidade oficial onde diz que as contas estão em dia, está tudo equilibrado e que venha 2018. Eu fico preocupado com 2018. Se o governo que venha 2018 de peito aberto, sem ter o pé bem firme no chão, eu fico muito preocupado com isso. Parece ter uma certa decepção nessa sua fala. Não, preocupação. Preocupação. A preocupação, ela é muito maior do que tudo isso. Porque nós, quando a gestão, o gestor, ele administra expectativas, administra vidas, administra qualidade de serviço, administra investimento, atendimento às necessidades da população. O gestor, ele administra tudo isso. Ele não administra cargo, ele administra o fazer para as pessoas. O gestor, ele faz isso, certo? Ele pega essa esperança, essa expectativa nas suas mãos e tem que cuidar dela como se fosse, com muito cuidado, com muito zelo, dando a essas esperanças o carinho total para que realmente ele possa ter na resposta das pessoas a visão da preocupação desse gestor com o bem-estar de todos. Então, o que eu vejo é isso. Então, a preocupação é o maior de tudo. A crise ela não se dissipou. O Brasil esse ano cresceu, não saiu ainda o PIB de 2017, mas vai ter um crescimento acima até do que eu esperava. Mas nós caímos nesses últimos anos, tendo a maior queda econômica da história do Brasil, quase 8%. Então, o 1% que cresça, nós ainda estamos enfiados dentro de um poço. Nós não botamos a cabeça fora do poço ainda. Certo? Então, e a economia do Piauí, por mais resultados que se bote em determinadas situações de propagandas do que o Piauí tem, o Piauí ele precisa de recuperar um tempo muito grande. Será que o senhor consegue contestar duas informações que eu vou lhe dizer agora? A primeira, o governo do Estado, em 2017, segundo o governador Wellington Dias, inaugurou 1.000 obras. 1.000. Já está 1.000 obras entregues, assim como esse mercado. E faz, claro e sempre, a propaganda de que o Estado está em dia com os salários, diferente do que estão outros estados, como o Rio de Janeiro, por exemplo. Quero que o Estado possa seguir honrando a folha dos servidores em atividades de serviço e com capacidade de investimento. Não, eu entendo que o Estado e o governador, ele não vai querer, e isso disse em conversas com lideranças políticas, com empresários, com tudo, ele não vai querer ter a pecha de atrasar funcionário. Isso é uma mácula difícil de se retirar do currículo de um político. Atrasar salário de funcionário. Agora, o que eu escuto em conviver com empresários, com fornecedores, com pessoas que fornecem para o Estado, é que essa preocupação parece que o governo não tem do outro lado. E isso escutando, não posso aqui comprovar, mas que dizem que não tem essa preocupação junto a toda uma economia que atenda o Estado nas suas efetividades. É tanto que vocês colocam em determinadas situações, e isso acompanha pela imprensa, de ver em determinadas áreas, um hospital faltando um determinado produto, uma outra área faltando uma certa necessidade daquele setor. Então, isso tem sido divulgado por televisão, por jornal, por portais, por tudo. Certo? E a questão de obras... 1.000 obras. Já está 1.000 obras entregues, assim como esse mercado. Olha, eu
eu não participo de agenda política. Pelo menos até 31 de dezembro de 2017 eu não participei de agenda política, a não ser um evento do PTB ao final do ano passado, na filiação de lideranças empresariais ao partido. Mas eu não vi isso, eu não vi. Eu acho que a propaganda da notícia ruim é muito ruim. É muito melhor falar a verdade. Eu prefiro o discurso realista, o discurso de passar para as pessoas a preocupação que existe e conclamar todas a ajudar a fazer com que as dificuldades elas sejam suplantadas e todas as pessoas, eu digo, todas as pessoas, todas as instituições e compreender que para que você consiga transpor um momento difícil com a união e o trabalho de todos. Para encerrar essa nossa entrevista aqui, você começou o ano procurado por muita gente, principalmente da oposição. E hoje o senhor recebeu aqui no seu escritório o ex-governador Wilson Martins, o deputado estadual Robert Rios e o senador Amano Ferrer, do MDB, também estava aqui. O que é que esse pessoal veio conversar com você? Quem fez o convite a quem? Como é que foi essa conversa? Foi uma coincidência. Você não vai acreditar que foi coincidência. Eu estou duvidando. Mas foi coincidência. Porque normalmente em política diz que essa palavra coincidência não existe. Eu duvido. Certo? Você está duvidando, então. Mas foi uma coincidência. O Mano é um amigo, veio me entregar um livro, um vade-mecum, e não tínhamos nos encontrado ainda, nem na véspera do Réveillon, nem após o Réveillon. Ele já tinha marcado para vir, não estava marcado para vir hoje, mas ele veio, é sempre bem-vindo, qualquer hora que ele venha. E veio me entregar, batemos um papo, e estava marcado com o ex-governador Wilson e o deputado Robert para vir aqui. E nós batemos um papo, virou o ano, ver o cenário político, ver alguns movimentos, tanto o Wilson quanto o Robert veio colocar agendas que o Wilson, como presidente do PSB, e o Robert, de eventos que ele vai fazer, veio convidar para participar desses eventos políticos, que, como eu disse para você agora na resposta anterior, eu não participei até 31 de dezembro de 2017, e me coloquei à disposição de participar, deles me informar da agenda, e a gente participar de uma maneira mais efetiva desse movimento político. Então, foi isso que nós conversamos sobre esses últimos acontecimentos que aconteceram, o lançamento, por exemplo, da intenção aí do deputado Luciano de ser candidato a governador, que isso depende efetivamente também do engajamento do partido, do prefeito Firmino, que é importante nesse processo. O governador Wilson Martins até colocou meio que um prazo aí para a oposição, 31 de janeiro. Parece que a oposição quer esse nome logo. Não. Teve essa pressão em cima de você? Não teve. Até porque eu acho que cada um tem uma estratégia e tem um tempo. Certo? Eu não tenho como lançar candidatura sem ser filiado. Não tem como lançar, depois de filiado, se lançar uma candidatura sem ter a compreensão do que você pode realizar, fazer, se você realmente... Eu já passei essa fase na minha vida. Se você realmente está compreendido por um sentimento popular, que você pode contribuir a algo com o Estado, não tenho essa vaidade. Eu teria o orgulho de servir ao Piauí sempre. Não tem causa maior do que o Piauí. Eu teria o orgulho sempre de servir e terei sempre. Agora, nada de vaidade pessoal, de colocar um desejo pessoal, por mais que você achar que está preparado para isso, acima dos interesses do Estado. Jamais eu faria dessa maneira. Então eu acho que tudo isso é tempo. Agora, cada um, Marcos, tem uma estratégia e um tempo. Porque tem a atitude e a decisão política, mas tem o tempo da atitude e da decisão política. Às vezes você tem a atitude e a decisão política certa, mas tomou no momento errado. Então você tem que unir a atitude e a decisão política com o time, com o tempo da decisão política e da atitude política. Então, e cada um tem um tempo para isso. Eu tenho um tempo para mim, como todos os outros têm os seus tempos de decisões. Essa é a nossa primeira entrevista, acho que vão ser muitas em 2018. Mas já que é a primeira... Tomara, sempre prazer receber. Já que é a primeira, vamos encerrar ela
deixando que o senhor mande um recado aí para 2018. O piauiense, o que é que você deseja para o piauiense em 2018? Não, eu primeiro desejo para as famílias do Piauí sempre um desejo de paz, de harmonia, de compreensão, de amor, que a família é o núcleo de toda a nossa sociedade, isso não é só piauiense. Então, que ela sempre, os elos familiares sejam sempre muito fortes, sejam muito bem compreendidos, fortalecidos na fé, na força, no trabalho. Eu acho, na força que eu digo, interior, de disposição de a cada dia poder contribuir para o fortalecimento das famílias, mas também dentro dessas famílias no elo mais forte desse Estado. De uma visão sempre otimista, de querer que o país e, consequentemente, o Estado prospere, cresça, que a economia volte a ter um ritmo natural, normal de desenvolvimento, de crescimento. Eu tenho certeza que o ano 2018 ainda será um ano que a gente vai recuperando, ainda não no ritmo normal que todos nós desejamos, de gerar milhares de empregos nesse país e em especial no estado do Piauí, que tem um potencial imenso, certo? E o momento é muito oportuno. Nós temos em 2018 o momento da discussão nossa, que muito mais do que nomes de A, B ou C, é de que Estado quer que seja feito. Que Estado nós esperamos? Que Estado que pode nos envolver para a gente pensar, crescer, prosperar e ter ele mais próximo da expectativa que nós sempre tivemos. Então, eu desejo um 2018 de muitas realizações familiares, pessoais, profissionais e desse momento de discussão do nosso dia a dia, que passa isso das decisões políticas, certo? Que a gente tenha um grande ano. As pessoas têm que se interessar também, né? Não está só na mão do político a sair. Esse é o primeiro ponto. Não adianta a gente ficar colocando culpa no político. Os políticos são colocados por nós, por eu, você. Eu tenho um voto. Eu sou eleitor. Eu tenho um título de eleitor só, não tenho mais de um voto. Você também tem um voto. Então não adianta nós ficarmos transferindo. Freud tinha, o mestre da psicanálise, ele tinha as defesas psicológicas. E a defesa, ele catalogou a defesa psicológica. A mais utilizada é a transferência de responsabilidade. Certo? Não adianta a gente transferir responsabilidade achando que o defeito está só nos políticos. Eles chegaram lá porque nós decidimos. Nós escolhemos. O livre direito de escolha nós fizemos. Certo? Acertado ou errado, mas nós fizemos. Tá certo? Por qualquer uma tomada de decisão ou por conveniências quaisquer que seja, nós tomamos uma decisão. Nós assumimos uma escolha. Certo? E entendendo que nós somos consequência dessa escolha. Então, não adianta dizer que não se interessa por política. Você pode até, as pessoas não se filiar a um partido político, ter uma vida política partidária, mas ela tem que se interessar pela vida do bairro, da comunidade, da cidade, da família, para que a gente busque o melhor caminho. Às vezes a gente não entende, né, que às vezes a gente vota nas mesmas pessoas e espera resultados diferentes. Então, tá uma coisa estranha aí, né? É aquela velha história de tratar, às vezes, desigual de maneira igual, que você espera, como é que se tratou de maneira igual e espera resultado diferente, certo? Então, não adianta, nós temos que ter a consciência do papel primordial que cada um de nós, indivíduo, temos. Se nós queremos mudar, a mudança começa, isso aí, eu não estou inventando essa frase, a mudança começa com nós mesmos. Nós temos que mudar conceitos, mudar avaliações para que essa mudança se efetive no nosso ambiente.